Prezados, estamos aqui para a realização de nossa apresentação referente ao TCC no curso de Gerenciamento de Projetos de Tecnologia de Informação na PUC Paraná, intitulado O Diabo Solto nos Cálculos de Pontos de Função e Como Exorcizá-lo. Nossa equipe é composta por Kathleen Grane de Souza, Luiz Carlos Teixeira e Sabrina Aparecida Timofieksik. Neste artigo, fomos orientados pela professora Cristina Ângela Filipac Machado e a coordenação do curso coube ao professor doutor Edson José Pacheco. Agora, eu passo a palavra para a Sabrina fazer as considerações iniciais. O uso da métrica de pontos de função atualmente engloba tanto contratos como licitações. O Tribunal de Contas da União, os bancos, as empresas aéreas e as administradoras de cartão de crédito são algumas das empresas que a utilizam. O problema é que há empresas que nem sempre dispõem de um corpo técnico com preparação suficiente para uma correta aplicação da técnica. Há técnicos com carência de material e treinamento adequados para a realização das medições. A motivação para o desenvolvimento deste artigo é tanto desenvolver um trabalho científico que aponte os principais erros e dificuldades enfrentados pelos profissionais de TI na medição, quanto apontar uma sistemática que norteie caminhos no processo de aplicação da técnica. O objetivo principal deste trabalho é propor uma sistemática que oriente a medição. E como objetivos específicos, tem-se os de identificar as dificuldades com relação ao uso de ponto de função, analisar as causas das dificuldades e correlacionar os problemas com uma forma didática em relação ao uso da técnica. Entende-se, por análise de pontos de função, como uma das formas usadas para medir o tamanho funcional de um projeto de TI. O seu padrão é mantido pelo IFPUG e é reconhecido pela indústria de software através do Manual de Práticas de Contagem, o CPM. No Brasil, a representação oficial do IFPUG é feita pelo Brazilian Function Point Users Group, o BFPUG. Os principais objetivos do uso desta técnica são os de auxiliar no planejamento dos projetos, criar unidades padrões de medida e apoiar a gerência de escopo de projetos de software. O seu uso permite medir as funcionalidades dos sistemas de acordo com a perspectiva do usuário e é independente da tecnologia empregada. Facilita-se o comparativo da produtividade e melhora-se as estimativas de projetos. O uso da métrica permite simplicidade, consistência e intercambiabilidade. A utilização, no início do projeto, pode ser feita para dimensionar o tamanho de um software a ser adquirido, desenvolvido ou mantido. Pode-se ainda verificar o tamanho de uma aplicação a partir das funcionalidades nela contida. E também possibilita comparar os projetos por unidades de medidas padronizadas. Para a aplicação da técnica, segundo o IFPUG, deve-se seguir algumas ações ou passos fundamentais no processo de contagem. São estes: estabelecer o escopo da contagem, verificar o tipo de contagem, determinar a fronteira da aplicação, identificar as funções de dados, caracterizar as funções de transação, calcular o tamanho funcional, documentar e reportar. Agora, dando continuidade com a palavra a Kathleen.
foi utilizada a norma do IFPUG e BFPUG como referência de metodologia para a contagem de pontos de função. Houve também a utilização de guias de importantes instituições públicas com referência no mercado e maturidade na utilização da métrica, tais como Companhia de Tecnologia de Informação do Estado de Minas Gerais, Banco Nacional de Desenvolvimento, Agência Nacional de Energia Elétrica e SERPRO. Nossa metodologia de pesquisa baseou-se numa pesquisa de campo através de procedimentos de levantamento para a coleta de dados que consistiram na definição da amostra feita através de conversa com profissionais de TI que utilizam ou já utilizaram a técnica de pontos por função, seguida da montagem de um questionário com perguntas abertas e fechadas, com o objetivo de se chegar às dúvidas e problemas mais comuns referentes à utilização da técnica. Após termos um número satisfatório de respostas, foram feitas tabulações e gráficos com a finalidade de agrupar os dados dos questionários. Com o levantamento das principais e mais comuns dificuldades em relação à técnica, foi elaborado um guia com explicações, descrições e cenários para elucidar estas questões. A amostra de voluntários recebeu o guia para avaliação e aos participantes foi solicitado um retorno. Com isso, chegamos à proposta de uma sistemática para orientar profissionais de TI no uso do ponto de função. Para a aplicação da metodologia, foi realizada uma pesquisa de campo para a coleta de dados com perguntas abertas e fechadas em amostra de 21 profissionais de TI. Os dados foram tratados por tabulação e gráficos e foi realizada uma análise quanti-qualitativa dos dados. Foi proposta uma sistemática para orientar a medição através de um guia. Este guia foi distribuído para avaliação e onde houve a aplicação de sugestões. Como resultado da amostra dos profissionais, constatou-se a precariedade da formação, uma vez que não havia nenhum profissional certificado ou em processo de certificação na métrica. Notou-se o impacto da formação na quantidade e na gravidade de erros na aplicação da técnica. A partir dos resultados iniciais, foi confeccionado um guia para responder de forma prática às necessidades no uso do ponto de função por parte de profissionais, onde houve a utilização de cenários para contextualização. Este guia foi distribuído e entre aqueles que retornaram, houve uma boa aceitação do seu conteúdo e foram dadas sugestões que foram então aplicadas em uma revisão do guia. Espera-se que o guia elucide as dúvidas das principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais e minimize a ocorrência e a gravidade dos erros. A fim de atingir esse objetivo, este guia será adaptado e atualizado com o passar do tempo, à medida que novas necessidades sejam mapeadas. Citaremos agora algumas contribuições deste trabalho que visa ser um aliado ao uso efetivo e correto da técnica de ponto de função. Empresas e profissionais de TI, ao tomarem conhecimento dos principais fatores que impactam na medição, podem se beneficiar deste estudo. Além de citar a teoria envolvida na aplicação da técnica, gerando análise crítica sobre o assunto ponto de função, mostrar através de exemplos práticos o como fazer, utilizando-se de cenários concretos para isso. Melhorias serão realizadas neste trabalho
para o atendimento de necessidades e realidades futuras. Por trazer benefícios reais às organizações, é fundamental que a técnica tenha ferramentas que a tornem conhecida e ofereçam uma forma didática e prática de seu uso. Pode-se dizer com segurança que esta técnica bem aplicada traz benefícios como as avaliações de custos de pacotes, o tamanho real das transações, a produtividade e o custo da equipe, e no auxílio da tomada de decisão de compra ou o desenvolvimento de uma nova solução. Entendemos que este tipo de material contribui também no processo de desenvolvimento da organização, ajudando na padronização e correção da medição, pois a aplicação da contagem de pontos de função de forma errada prejudicará fatalmente a análise de esforço, prazo e custo. Existem outros pontos que podem ser favorecidos com o uso do guia, pois aplicando-se a técnica corretamente, pode-se usar o resultado na medição das negociações de contrato, na geração de indicadores de níveis de serviço como o SLA e de gerenciamento de escopo de projeto. Permite melhorar também a distribuição de risco entre o cliente e o fornecedor de software. Vimos que o ponto de função é, portanto, uma ferramenta de auxílio gerencial, que ajuda a mensurar o desenvolvimento de software para analisar a qualidade e produtividade, permite estimar custo e recursos necessários ao desenvolvimento ou manutenção e possibilita normalizar dados para a comparação entre diversas aplicações de gerenciamento e controle. É, portanto, necessário que existam publicações que apresentem a técnica e expliquem como utilizá-la adequadamente, sanando dúvidas tanto de técnicos iniciantes quanto os mais experientes. Vamos agora para as considerações finais deste trabalho. Fez-se a apresentação do que é o ponto de função, como é aplicado e quais as referências mais utilizadas no uso da metodologia. Com base em pesquisa de campo, identificaram-se as principais dificuldades no uso desta técnica. Levando-se em consideração a diferença de capacitação dos profissionais, notou-se que os maiores problemas com relação ao uso de ponto de função são as contagens de arquivos lógicos internos, a contagem dos arquivos de interfaces externas e as identificações das transações. Foram identificados também os pontos de convergência. Criou-se um guia de uso prático que orienta as principais questões encontradas nesse trabalho científico, objetivando o efetivo cálculo do tamanho funcional com o uso do ponto de função. Este artigo não visa esgotar o assunto em pontos de função. Sugere-se que outros pesquisadores valham-se de pesquisa mais extensiva, com o uso de procedimentos de estudo de caso, por exemplo. Agradecemos a todos que nos ajudaram, de alguma forma, a chegar à apresentação deste trabalho, de forma particular à nossa orientadora, Cristina Filipac, ao nosso coordenador, Edson Pacheco, e, finalmente, a essa banca pela oportunidade. Nos colocamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas ou esclarecimentos que se façam necessários, assim como ficamos abertos a sugestões e críticas que forem auferidas. Muito obrigado.